Como eu poderia saber que um único envelope entregue por vingança destruiria não apenas o casamento da minha irmã, mas também revelaria segredos que manchariam para sempre o nome da nossa família na alta sociedade carioca? Só vou levar minha verdadeira filha ao altar, disse meu pai naquele domingo de março, quando me deixou sozinha na porta da igreja Santa Teresinha em Ipanema. 7 anos de ressentimento depois, eu finalmente teria minha revanche no luxuoso casamento de Marina, minha irmãzinha de ouro, mas o preço a pagar seria muito maior do que eu jamais imaginei. Existem momentos que dividem nossa vida em antes e depois. Para mim, foi aquela manhã de domingo, parada em frente ao espelho da pequena sala da sacristia na igreja Santa Teresinha em Ipanema. Meu vestido de noiva, branco, simples, comprado em promoção, parecia tão insignificante quanto eu me sentia naquele lugar. Tá quase na hora, filha. Seu pai já tá vindo. Minha mãe ajeitava meu véu com aquelas mãos sempre nervosas, enquanto eu tentava ignorar o nó no estômago. Tinha algo errado. Papai já deveria estar ali há 20 minutos, e ele nunca, em toda a sua vida metódica de empresário bem-sucedido, se atrasou para qualquer compromisso. Foi quando a porta se abriu. Não era ele, mas tia Zulmira, com aquele olhar que já conhecia tão bem, pena misturada com um prazer secreto pela desgraça alheia. Luísa, minha querida, seu pai mandou dizer que não vem. Disse que... Ela hesitou, lambendo os lábios finos como quem saboreia uma sobremesa proibida, que só vai levar a verdadeira filha dele ao altar. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. O ar simplesmente desapareceu dos meus pulmões. As palavras do meu pai, transmitidas pela boca daquela mulher, caíram como pedras sobre mim. Marina, minha irmã mais nova, a filha verdadeira. Eu, a filha de segunda categoria, o erro, a decepção ambulante. Mas o pior ainda estava por vir. O burburinho dos convidados descobrindo o escândalo. Paulo, meu noivo, e seu irmão tentaram salvar a situação. Eu te levo até o altar, ofereceu meu futuro cunhado, já ajeitando o paletó. Mas algo dentro de mim havia se quebrado definitivamente. Enquanto caminhava por aquele corredor, sentindo os olhares de pena e os cochichos mal disfarçados, jurei a mim mesma que um dia meu pai se arrependeria amargamente daquele momento. Quem poderia imaginar que esse juramento silencioso me consumiria por 7 longos anos? Nosso apartamento em Copacabana não era nada comparado à mansão dos meus pais no Leblon. Um quarto e sala, decorado com móveis da madeira e algumas peças de brechó que Paulo e eu pintamos nos fins de semana. Aconchegante, era como chamávamos. Minúsculo, era o que minha mãe sussurrava nas raras visitas, como se as paredes pudessem se ofender. Formada em psicologia, abri meu consultório num conjunto comercial na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 3 quadras de casa. Irônico como eu, incapaz de curar minhas próprias feridas, me especializei em traumas familiares. Meus pacientes adoravam minha sensibilidade única para entender rejeição parental. Se eles soubessem que cada história deles alimentava meu próprio ressentimento como lenha em brasa. As visitas à casa dos meus pais eram calculadas como operações militares. Natal, aniversário da mamãe, raramente mais que isso. Marina sempre lá, é claro, com suas histórias de sucesso, fotos nas colunas sociais, seu trabalho super importante em uma ONG, financiada pelo papai, obviamente. Eu sorria, perguntava sobre a vida dela, enquanto por dentro imaginava 1000 formas de mostrar a todos quem realmente era a filha de verdade. Paulo tentava me convencer a deixar pra lá. Amor, você precisa seguir em frente. Essa mágoa tá te consumindo. Ele não entendia. Como poderia? Filho único, pais amorosos, uma vida inteira sendo o centro do universo de alguém. O desprezo do meu pai era um espinho que eu não conseguia, ou talvez secretamente não quisesse, arrancar. O telefonema chegou numa terça-feira chuvosa. Alô, Luísa. É a mamãe. Sua irmã vai casar. Com o Rodrigo Vasconcelos, filho do dono da construtora Vasconcelos. Você acredita? Sua voz transbordava de orgulho. O casamento do século, a filha dourada com o partido perfeito. Desliguei o telefone com a mão trêmula, um sorriso estranho nos lábios. Por que aquela notícia, que deveria me deixar feliz pela minha irmã,
acendeu em mim uma ideia tão sombria e tentadora. Passei 3 noites insones pesquisando Rodrigo Vasconcelos na internet. Herdeiro da segunda maior construtora do Rio. Fotos em eventos beneficentes, alguns processos empresariais suspeitos que nunca foram adiante. Na superfície, o genro dos sonhos. Mas algo naquele sorriso perfeito demais nas fotos de Instagram me incomodava. Será que ele era bom demais para ser verdade? Ou eu só estava desesperada para encontrar algo errado no futuro marido da minha irmãzinha de ouro? Foi um comentário casual de uma paciente. Meu marido viu o noivo da sua irmã naquela casa de jogos na Barra, sabe? Apostando alto, bebendo caro. Que plantou a primeira semente. Como ela sabia do noivado da minha irmã? Rio de Janeiro, cidade pequena para fofocas grandes. Não importava. O que importava era essa primeira rachadura na fachada perfeita do príncipe encantado de Marina. Preciso de alguém discreto, eficiente e que não faça perguntas. Eu estava sentada num café sem graça em Botafogo, longe do meu bairro, longe de qualquer lugar frequentado pela minha família. Sérgio, ex-policial com cara de quem já viu de tudo, apenas levantou uma sobrancelha. Vai custar caro, doutora. Empurrei um envelope com metade do pagamento por baixo da mesa. Quero saber tudo sobre Rodrigo Vasconcelos, absolutamente tudo. Naquela noite, sentada na agência bancária, assinei o contrato da segunda hipoteca do nosso apartamento. Tem certeza disso, senhora? É um valor considerável, comentou o gerente ajeitando os óculos. Tive vontade de rir. Certeza? Eu estava hipotecando nossa única propriedade para investigar o noivo da minha irmã por puro ressentimento. Claro que eu não tinha certeza. Tinha obsessão. Estou fazendo um curso de especialização. Menti para Paulo sobre o dinheiro. Vai me ajudar a conseguir clientes de alto padrão. Ele me abraçou, orgulhoso, falando sobre como eu merecia investir em mim mesma. A culpa me corroeu por dentro, misturada com uma excitação febril que não conseguia controlar. O plano estava em movimento. Eu não fazia ideia do preço que todos nós pagaríamos por ele. O convite chegou numa caixa perfumada, papel importado com letras douradas em relevo. Antônio e Conceição Buarque convidam para o casamento de sua filha Marina com Rodrigo Vasconcelos. Fiquei olhando para aquilo como se fosse uma bomba prestes a explodir na minha mesa de centro. O telefone tocou logo depois. Luísa, querida, você precisa participar dos preparativos. É sua irmã, insistiu mamãe, ignorando completamente que 7 anos antes não tive direito nem a um pai para me levar ao altar. O primeiro encontro com Marina após o anúncio foi num café no shopping Leblon. Elegante como sempre, minha irmã parecia genuinamente feliz em me ver. Lu, que saudade! Você sumiu. Sorri, tentando parecer natural. Como explicar que eu não havia sumido, apenas me afastado do lugar onde nunca fui verdadeiramente bem-vinda? O trabalho, você sabe, mas me conta tudo sobre o casamento. Enquanto Marina falava sobre flores, bandas e vestidos de Paris, observei as diferenças entre nós. Ela com suas joias discretas mais caras, bolsa de marca, aquele jeito de quem nunca precisou se preocupar se o cartão seria aprovado. Eu, com meu blazer comprado em promoção, esforçando-me para parecer bem-sucedida. Não era inveja o que eu sentia. Era uma sensação amarga de injustiça que se acumulava há décadas. Papai está tão empolgado. Contratou o melhor buffet do Rio. Vai ter champanhe francês. Você não imagina. Marina falava como uma criança na véspera do Natal. Senti uma pontada ao pensar no meu próprio casamento. Salgadinhos e bolo de padaria, vinho barato, tudo pago por mim e Paulo. Estou tão feliz por você. Menti sorrindo. Ela acreditou, é claro. Marina sempre acreditou que o mundo era um lugar bom e justo. Pobrezinha. A festa de noivado no Jockey Club foi a primeira grande provação. Estamos muito orgulhosos de Marina e Rodrigo, uma união que engrandece nossa família. Discursou meu pai, taça de champanhe erguida, sem sequer olhar na minha direção. Paulo apertou minha mão sob a mesa, tentando me confortar. Se ao menos ele soubesse que enquanto todos aplaudiam, eu estudava cada movimento de Rodrigo, cada olhar, cada gesto. O príncipe encantado já tinha bebido 5 doses de uísque em menos de 2 horas. Interessante.
O primeiro relatório de Sérgio chegou dentro de uma revista de psicologia. Fotos granuladas mostravam Rodrigo entrando em uma casa de jogos clandestina em Jacarepaguá, não na Barra, como minha paciente tinha mencionado. Frequenta pelo menos 3 vezes por semana. Já perdeu mais de 200 mil em uma única noite, dizia a anotação. Senti uma mistura de satisfação e apreensão. Tinha encontrado a primeira rachadura, mas seria suficiente? Foi mais fácil do que imaginei me aproximar dele. Bastou mencionar durante um almoço de família que estava tratando de um paciente com compulsão por jogos. Fascinante como funciona esse vício, não é? Comentei casualmente, observando como ele engoliu em seco, como seus dedos batiam nervosamente na mesa. Nossos olhares se cruzaram por um segundo, ele desconfiado, eu sorrindo inocentemente. As dívidas de Rodrigo eram apenas a ponta do iceberg. O segundo relatório revelou suas conexões com um senador envolvido em escândalos de desvio de verbas públicas. Encontros em restaurantes reservados, conversas em carros com vidros fumês. Ele trabalha como intermediário, explicou Sérgio. Conecta empresários dispostos a pagar com políticos dispostos a vender facilidades. O apartamento secreto no Leblon foi a descoberta mais surpreendente. Um flat em um prédio discreto, pago em dinheiro vivo, onde Rodrigo mantinha reuniões que não apareciam em sua agenda oficial. Sérgio conseguiu fotos do local, uísque caro, uma cama raramente usada, um cofre embutido na parede. Preciso saber o que tem dentro daquele cofre, exigi, ignorando o olhar preocupado de Sérgio. Isso vai custar extra, doutora, e já estamos entrando em território perigoso. Naquela noite, olhando as fotos espalhadas sobre minha mesa após o expediente, senti uma vertigem estranha. Estava realmente fazendo aquilo, invadindo a privacidade de um homem que mal conhecia, arriscando minha carreira, meu casamento, talvez até minha liberdade. Tudo por vingança? Ou seria para proteger minha irmã? As duas coisas, talvez? Guardei as fotos quando ouvi batidas na porta. Minha secretária avisando que a próxima paciente havia chegado. Irônico como eu ajudava outras pessoas a lidar com seus demônios enquanto alimentava os meus próprios. Luísa, querida, que bom que você está mais envolvida com o casamento. Minha mãe parecia genuinamente feliz ao me ver ajudando com as amostras de convites. Sorri, interpretando meu papel na perfeição. O que ela não sabia é que cada visita à casa dos meus pais era uma missão de reconhecimento. Cada conversa casual, uma oportunidade de reunir informações. Cultivar a confiança de Marina foi surpreendentemente fácil. Minha irmã, sempre tão perfeita aos olhos dos outros, estava ansiosa por alguém que realmente a escutasse. Você é a única que não fica só elogiando tudo, Lu. Todo mundo só diz o que eu quero ouvir, confessou enquanto escolhíamos sapatos para as madrinhas. Senti uma pontada de culpa que logo sufoquei. Não era hora para sentimentalismos. Você seria minha madrinha de honra? Sei que a gente se afastou, mas você é minha irmã. O pedido de Marina me pegou desprevenida durante um almoço. Aceitei, claro. Era a posição perfeita para observar tudo de perto. Tenho tanto orgulho de você, disse ela, segurando minhas mãos sobre a mesa. Seu sorriso sincero fez meu estômago revirar. Por um instante quase desisti de tudo. Quase. Os encontros casuais com Rodrigo eram cuidadosamente planejados. Uma passada no escritório dele para entregar um recado de Marina. Um café rápido para discutir a surpresa que eu supostamente preparava para o casamento. Ele era charmoso, articulado, exatamente como aparentava ser. Mas eu já tinha aprendido a enxergar os sinais, a inquietação sutil, o olhar que verificava o celular a cada 5 minutos, o leve tremor na mão após horas sem uma bebida. Doutora, a sua secretária Denise é prima de 2º grau do Beto, segurança pessoal do Rodrigo. A informação de Sérgio caiu como uma luva. Cultivei uma amizade com Denise, compartilhando confidências, ganhando sua confiança. Meu primo disse que o patrão dele tem uma vida bem agitada, comentou ela depois de algumas caipirinhas. Parece que nem a noiva sabe de tudo. Eu sorri, pedindo mais detalhes. As peças do quebra-cabeça se encaixavam perfeitamente. Quase perfeitamente demais. A mansão dos meus pais no Leblon estava decorada como se fosse um cenário de filme natalino,
luzes por toda parte, uma árvore de quase 3 metros na sala principal, arranjos de flores vermelhas e brancas sobre cada superfície disponível. Eu e Paulo chegamos exatamente às 8, nem um minuto a mais nem a menos. Minha pontualidade era uma pequena rebelião. Papai sempre dizia que pessoas de classe chegam elegantemente atrasadas. Luísa, Paulo, que bom que vocês vieram. Marina nos recebeu na porta, abraçando-nos efusivamente. Rodrigo estava ao lado dela, sorriso impecável, cabelo perfeitamente penteado. Se eu não soubesse o que acontecia por trás daquela fachada, teria acreditado na imagem do casal perfeito. Vamos entrar? Papai está ansioso para mostrar a adega nova. A ceia transcorreu como uma peça bem ensaiada. Meu pai dominando as conversas, minha mãe concordando com cada palavra dele, Marina brilhando com seu noivado. E eu, a psicóloga observadora, sorrindo nos momentos certos, fazendo as perguntas adequadas. E como vão os pacientes, Luísa? Perguntou meu pai, fingindo interesse. Ricos e perturbados como sempre, pai. Igualzinho à nossa família, só que eles me pagam para escutá-los. O comentário provocou um silêncio constrangedor, quebrado pela risada nervosa da minha mãe. Foi depois da sobremesa que aconteceu. Meu pai pediu silêncio, tirou uma caixinha de veludo azul do bolso e a entregou para Marina. Estas joias pertenceram à sua avó, minha mãe. Sempre prometi que seriam da primeira filha a dar continuidade ao nome da família com um casamento digno. Observei Marina abrir a caixa. Dentro, o conjunto de safiras e diamantes que ouvi minha vida inteira que seria meu algum dia. Minha irmã parecia genuinamente constrangida, lançando-me um olhar de desculpas. Sorri, erguendo minha taça. A tradição familiar, brindei, enquanto algo gelado crescia dentro do meu peito. Mais tarde, na cozinha, ajudando minha mãe com as louças, permiti que ela visse um pouco da minha mágoa. Aquelas joias. Você sabe que papai sempre disse que seriam minhas. Mamãe suspirou, evitando meu olhar. Sua avó queria que fossem suas, sim, mas seu pai, ele tem ideias muito fixas sobre certas coisas. Não leve para o lado pessoal. Não levar para o lado pessoal? Era exatamente pessoal. Uma mensagem clara sobre meu valor na hierarquia familiar. Naquele momento, qualquer dúvida sobre meu plano se dissipou como névoa ao sol. O relatório de Sérgio chegou por e-mail criptografado. Assunto de interesse encontrado. Precisamos conversar pessoalmente. Nos encontramos no jardim do Museu da República, um lugar neutro, cheio de turistas e longe do radar da minha família. Clarice Oliveira, 29 anos, secretária executiva dele há 5 anos. Estão tendo um caso há pelo menos 3. Olhei as fotos. Uma mulher bonita, de aparência comum, saindo do tal apartamento secreto no Leblon. Nada surpreendente até ali. Ela está grávida. 4 meses, pelo que consegui descobrir. Sérgio parecia desconfortável, como se até mesmo para ele, que já havia visto de tudo na polícia, aquilo fosse demais. Tem certeza que é dele? Perguntei, tentando manter a calma profissional. Absoluta. Tenho gravações deles discutindo o assunto no apartamento. Ele quer que ela resolva o problema. Ela se recusa. Passei dias observando Clarice à distância. Sua rotina era simples. Do trabalho para um apartamento modesto em Laranjeiras, algumas visitas à mãe em Copacabana nos fins de semana. Não parecia uma alpinista social ou uma destruidora de lares. Parecia apenas exausta. Uma mulher carregando sozinha um segredo pesado demais. Em um desses dias, nossa vigília quase deu errado. Ela olhou diretamente para o carro onde eu estava, como se sentisse minha presença. Abaixei-me rapidamente, o coração disparado. À noite, em casa, me peguei imaginando diversos cenários. Eu poderia simplesmente mostrar as provas para Marina, destruir o casamento antes mesmo que acontecesse. Seria rápido, eficiente e completamente insatisfatório. Qual seria a graça de uma vingança privada? Não, eu queria mais. Queria que meu pai sentisse na pele o que era ser humilhado publicamente, exatamente como ele fez comigo. A gravidez de Clarice era uma arma poderosa demais para ser desperdiçada em um confronto particular. Organizei uma pasta vermelha com todas as evidências, fotos, relatórios,
até transcrições de conversas gravadas no apartamento do Leblon. "O que é isso?" perguntou Paulo, me pegando de surpresa enquanto eu trabalhava em meu escritório de madrugada. "Material de um caso complicado", respondi sem mentir. Ele beijou o topo da minha cabeça, preocupado com minhas olheiras. "Não se desgaste tanto por causa dos problemas dos outros, amor." Se ele soubesse que aqueles não eram problemas dos outros, mas sim o combustível da minha própria obsessão. Será que Paulo ainda me amaria se conhecesse esse lado obscuro de mim? A descoberta aconteceu por acaso. Sérgio estava seguindo a pista do dinheiro de Rodrigo quando encontrou um padrão estranho. Grandes quantias sendo transferidas para uma empresa de fachada que, após uma investigação mais profunda, tinha ligações com empreendimentos do meu próprio pai. "Acho que seu pai não é apenas o sogro", explicou Sérgio mostrando os documentos. "Parece que ele é o verdadeiro mentor dos esquemas financeiros." Passei uma semana inteira analisando os dados, conectando pontos, seguindo o rastro do dinheiro. As transferências, as empresas fantasmas, os encontros de negócios disfarçados de jantares familiares. Tudo fazia um terrível sentido agora. Meu pai não tinha escolhido Rodrigo para Marina porque ele era um bom partido. Tinha escolhido porque precisava de alguém dentro da família para continuar seus esquemas ilícitos. Alguém manipulável, endividado, desesperado por status e dinheiro. "Tudo bem, doutora?" perguntou Denise numa manhã em que cheguei ao consultório com os olhos vermelhos após uma noite insone. "Só cansada", respondi automaticamente. Como explicar o turbilhão dentro de mim? A descoberta não apenas complicava meu plano, ela o transformava completamente. Não era mais apenas sobre humilhar o homem que me rejeitou como filha, mas sobre expor um esquema criminoso que poderia levar meu próprio pai à cadeia. Naquela noite, no banho, deixei finalmente as lágrimas virem. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma raiva profunda e ancestral. Por quantos anos esse homem tinha pregado sobre integridade, honestidade e tradição familiar? Por quantas vezes tinha me criticado por escolhas duvidosas, como meu casamento simples e minha profissão pouco prestigiosa? Todo aquele tempo, ele era apenas um hipócrita, um criminoso de colarinho branco se escondendo atrás da fachada de patriarca respeitável. A decisão não foi fácil, mas foi definitiva. Já tinha ido longe demais para recuar. O plano continuaria, agora com um alvo ampliado. Não apenas o casamento de Marina seria arruinado, mas também a reputação imaculada que meu pai levou décadas construindo. "Até quando você vai levar isso?" perguntei ao meu reflexo no espelho embaçado. A mulher que me encarava de volta, com olhos frios e determinados, não parecia mais a mesma pessoa que um dia sonhou com a aprovação daquele homem. Parecia alguém muito mais perigosa. O ensaio do casamento na Igreja da Candelária foi um espetáculo de tensão disfarçada de celebração. Madrinhas nervosas tentando coordenar seus movimentos, o pai da noiva checando obsessivamente o relógio, o noivo com um sorriso fixo que não alcançava os olhos. E Marina, minha irmãzinha de ouro, visivelmente à beira de um colapso, sorrindo mecanicamente enquanto suas mãos tremiam ao segurar o buquê de ensaio. "Marina, você está bem? Parece pálida", perguntei quando finalmente conseguimos um momento a sós na sala da sacristia. Ela tentou manter o sorriso, mas ele desmoronou como um castelo de areia. De repente, seus ombros começaram a tremer e ela cobriu o rosto com as mãos. "Não estou conseguindo respirar direito, Lu", conseguiu dizer entre soluços. Reconheci imediatamente os sinais. Estava tendo um ataque de pânico. Conduze-a para uma cadeira, falando em voz baixa e calma, usando as técnicas que aplicava com meus pacientes. "Respire comigo. Isso. Devagar." Aos poucos, sua respiração normalizou, mas as lágrimas continuavam silenciosas. "O que está acontecendo, Mari?" perguntei genuinamente preocupada. Por um momento esqueci completamente do meu plano, da minha vingança. Só via minha irmã pequena, assustada, precisando de ajuda. "É muita pressão", ela finalmente disse, enxugando as lágrimas com cuidado para não borrar a maquiagem. Todo mundo esperando perfeição. Papai investiu tanto nesse casamento. As expectativas. Às vezes sinto que estou me afogando em detalhes de decoração e listas de convidados.
Fez uma pausa, olhando para suas mãos. Você tem sorte, sabia? De ter fugido dessa vida, de ter escolhido seu próprio caminho. Suas palavras me atingiram como um tapa. Sorte? Eu que fui rejeitada, humilhada, tratada como filha de segunda categoria? Mas olhando para ela naquele momento, tão frágil sob a camada de perfeição imposta, percebi algo chocante. Marina também era uma vítima, uma prisioneira dourada nas expectativas sufocantes do nosso pai. Você não precisa fazer isso se não quiser, sussurrei, segurando suas mãos. Ela me olhou com surpresa, depois com resignação. Claro que preciso, Lu. É o que todos esperam de mim. É o que sempre esperaram. Não esperava aquela batida desesperada na minha porta às 23h40. Paulo já estava dormindo, cansado após um dia corrigindo provas. Abri com cautela. Marina estava lá, cabelo desgrenhado, olhos vermelhos, um estado que jamais associaria à minha irmã sempre impecável. Posso entrar? Perguntou com voz embargada. Não sabia para onde ir. Sentamos na pequena varanda do apartamento, 2 xícaras de chá de camomila entre nós. A noite estava agradavelmente morna, típica do outono carioca. Encontrei coisas no escritório do Rodrigo. Ela finalmente falou, abrindo a bolsa e tirando alguns papéis. Não entendo bem o que significam, mas... Seu olhar perdido me partiu o coração. Acho que tem algo errado com os negócios dele. Examinei os documentos tentando parecer surpresa. Eram extratos bancários de uma das empresas de fachada que Sérgio já havia identificado. Como você conseguiu isso? Perguntei genuinamente curiosa. Marina suspirou. Ele tem andado estranho, distante. Anteontem esqueceu a pasta em casa. Eu não deveria ter olhado, mas... Fez uma pausa. Quando questionei, ele ficou furioso. Disse que eu não devia me meter em assuntos que não entendo. Depois... ameaçou. Ameaçou como? Perguntei, sentindo um frio na espinha. Disse que se eu falasse algo para alguém, especialmente para papai, haveria consequências para toda a família. Marina engoliu em seco. Lu, tenho medo de cancelar o casamento. Papai investiu tanto, convidou pessoas importantes. Ela estava tremendo. Ali estava minha chance perfeita. Minha irmã já desconfiava, já tinha provas. Bastava um empurrãozinho e todo o meu plano elaborado seria desnecessário. Mas algo dentro de mim hesitou. Mari, escuta. Peguei suas mãos trêmulas entre as minhas. Você não está sozinha. Eu... Antes que pudesse continuar, meu celular tocou. Número desconhecido, atendi por instinto. Doutora Luísa, aqui é Roberto. Trabalho com o Ministério Público Federal. Sérgio me deu seu contato. Congelei. Sérgio havia realmente enviado nossas descobertas para um promotor? Precisamos conversar com urgência sobre o material que recebemos. É mais grave do que imaginávamos. Olhei para Marina, que me observava com olhos arregalados. O universo tinha acabado de decidir por mim. A manhã do casamento chegou com um céu impecavelmente azul, como se até mesmo o clima tivesse sido encomendado pelo meu pai. Na mansão do Leblon era um vai e vem frenético de profissionais, cabeleireiros, maquiadores, floristas dando os últimos retoques. Observei tudo com um distanciamento estranho, como se assistisse a um filme e não participasse dele. Você está deslumbrante, falei com sinceridade ao ver Marina pronta. O vestido de renda francesa era um sonho, os cabelos presos em um coque elegante, adornado com pequenas flores de diamantes. As joias da vovó, é claro. Ela sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Obrigada por estar aqui, Lu, disse baixinho. Depois de ontem? Pensei que você tentaria me convencer a desistir. Não respondi. Como explicar que, após a ligação do promotor, passei a noite acordada repassando o plano, ajustando os detalhes? Roberto tinha sido claro. Estamos organizando uma operação, mas precisamos de mais algumas horas. Os envolvidos são poderosos, temos que pegar todos simultaneamente. A ironia não me escapava. Minha vingança pessoal havia se transformado em uma operação do Ministério Público Federal. O casamento aconteceria, sim, mas terminaria de forma muito diferente do que qualquer um imaginava. A igreja da Candelária estava abarrotada. 600 pessoas, segundo a assessora do evento,
todas vestindo suas melhores roupas, exibindo suas joias mais caras, seus sorrisos mais falsos. Avistei políticos, empresários, celebridades, a nata da sociedade carioca ali reunida. Quantos deles estariam envolvidos nos esquemas do meu pai e de Rodrigo? Quantos sabiam algo e se calavam por conveniência? De repente, toda aquela ostentação me pareceu obscena. O momento chegou. A marcha nupcial começou a tocar, as portas se abriram, e lá estava Marina, radiante no braço do nosso pai. Antônio Buarque, empresário respeitado, patriarca exemplar, criminoso sofisticado, caminhava orgulhoso, conduzindo sua filha favorita ao altar. Exatamente como havia se recusado a fazer comigo 7 anos atrás. O envelope pesava no bolso interno do meu vestido de madrinha. O promotor tinha sido específico. Não faça nada até o final da cerimônia. Precisamos que todos estejam reunidos na recepção. Mas enquanto os observava, uma ideia perigosa começou a se formar na minha mente. O Copacabana Palace nunca esteve tão deslumbrante. Lustres de cristal refletiam a luz dourada, arranjos monumentais de orquídeas brancas em cada mesa, garçons circulando com bandejas de champanhe francês, 500 convidados distribuídos estrategicamente conforme sua importância social. Uma verdadeira celebração não do amor, mas do poder e da aparência. Exatamente o que meu pai mais valorizava. Observei tudo do meu lugar na mesa principal, sentindo-me como uma espiã em território inimigo. Paulo, ao meu lado, estava desconfortável no terno alugado. "Quanto será que custou tudo isso?" sussurrou ele impressionado. Sorri sem responder. Custou muito mais do que ele podia imaginar, e não apenas em dinheiro. O preço real seria pago em breve, em reputações destruídas e laços familiares despedaçados. Foi durante o jantar que notei a movimentação estranha na entrada do salão. Uma mulher discutia com os seguranças, que tentavam discretamente impedi-la de entrar. Mesmo à distância, reconheci imediatamente. Clarice, a secretária grávida de Rodrigo. Senti um frio na espinha. Isso não estava no plano. Ela não deveria estar ali, não ainda. Os seguranças finalmente conseguiram afastá-la, mas o dano já estava feito. Rodrigo a tinha visto. O comportamento dele mudou instantaneamente. Começou a beber mais, taças de champanhe substituídas por doses de uísque. Suas respostas tornaram-se curtas, seu olhar inquieto, constantemente voltando-se para a entrada do salão. Marina percebeu, é claro. Via a preocupação crescer em seu rosto, os sorrisos forçados, as perguntas sussurradas ao marido que eram respondidas com impaciência. A tempestade perfeita estava se formando diante dos meus olhos, sem que eu precisasse fazer nada. O momento do discurso do noivo se aproximava. Toquei o envelope no bolso indecisa. O promotor havia dito para esperar, para não interferir. Mas e se eu simplesmente entregasse as provas a Rodrigo agora? Deixasse o pânico fazer o trabalho por mim? Olhei para Marina, para meu pai, para os convidados sorridentes. O ressentimento acumulado por anos fervia dentro de mim. Ninguém ali se importou com minha humilhação 7 anos atrás. Por que eu deveria me importar com a deles agora? "Um brinde aos noivos!" A voz do mestre de cerimônias ecoou pelo salão. Era a deixa para o discurso de Rodrigo. Ele levantou-se cambaleante, o rosto corado pelo excesso de bebida, o olhar nublado. Percebi que não precisaria entregar envelope algum. O homem estava prestes a implodir por conta própria. Antônio, percebendo o estado do genro, tentou intervir discretamente, tocando seu braço. "Talvez eu deva falar primeiro", sugeriu com um sorriso tenso. Foi o gatilho perfeito. Rodrigo sacudiu o braço para se livrar do toque do sogro, derrubando uma taça de cristal que se estilhaçou no chão. O som agudo do vidro quebrando criou um momentâneo silêncio no salão. "Não, não, sogro querido", ele disse em voz alta demais. "Acho que está na hora de eu falar. Afinal, é o meu casamento, não é mesmo? Ou seria mais um dos seus investimentos?" Vi o pânico nos olhos do meu pai, o choque no rosto da minha mãe. Marina congelou em seu lugar, as mãos apertando o guardanapo de linho com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Os convidados, sentindo o drama iminente, inclinaram-se em suas cadeiras. O Rio de Janeiro adora um escândalo,
especialmente quando envolve pessoas ricas e poderosas. Saúde ao grande Antônio Buarque. Rodrigo ergueu sua taça em um brinde sarcástico. O homem que me ensinou tudo sobre como desviar milhões, como comprar políticos, como construir uma reputação imaculada enquanto se afunda na lama até o pescoço. As palavras caíram como bombas no salão silencioso. Vi alguns convidados trocando olhares nervosos, outros pegando discretamente seus celulares, provavelmente para registrar o momento. E saúde à família perfeita, construída sobre mentiras e aparências. Seguranças começaram a se aproximar, mas era tarde demais. A bomba havia explodido. Sua esposa grávida está lá fora, Sr. Vasconcelos, gritou alguém da mesa dos funcionários. Reconheci a voz de Denise, minha secretária. Foi o golpe final. Marina levantou-se bruscamente, derrubando sua cadeira. Seu rosto, antes pálido, agora estava vermelho de humilhação e raiva. Olhou para o marido, depois para o pai, conectando finalmente todas as peças. Quando seus olhos encontraram os meus, vi algo se quebrar ali. Você sabia, sussurrou. Não era uma pergunta. Escândalo no casamento do ano. Empresários envolvidos em esquema milionário de corrupção. Estampava a primeira página do jornal que eu lia 2 dias depois, sentada na varanda do meu apartamento. As fotos mostravam Rodrigo sendo escoltado para fora do Copacabana Palace por policiais, meu pai com um paletó sobre a cabeça tentando escapar dos fotógrafos. A operação do Ministério Público havia sido deflagrada minutos após o escândalo no salão. Timing perfeito, embora não da forma planejada. Meu celular não parava de tocar. Jornalistas, conhecidos curiosos, até pacientes querendo confirmar se a psicóloga envolvida no caso Buarque era realmente eu. Desliguei o aparelho, incapaz de lidar com mais drama. Paulo havia saído no dia anterior, levando uma mala pequena. Preciso de um tempo para processar tudo isso, disse ele, magoado não pelo escândalo em si, mas por eu ter escondido dele meus planos por tanto tempo. Era justo. Eu mesma precisava de tempo para processar o que havia feito. Minha mãe foi a primeira da família a me procurar. Apareceu na porta 3 dias após o casamento, parecendo ter envelhecido 1 década. Por que, Luísa? Por que você fez isso conosco? Seus olhos vermelhos de tanto chorar me perfuravam. Não consegui responder imediatamente. Como explicar 7 anos de ressentimento acumulado? Como justificar que minha vingança havia escapado do meu controle, tomando proporções que nem eu mesma havia previsto? Eu não planejei que fosse assim, consegui finalmente dizer. Uma meia-verdade. A investigação avançava rapidamente. Rodrigo, desesperado para reduzir sua pena, estava delatando todos os envolvidos. Meu pai, preso preventivamente, mantinha-se em silêncio absoluto. Os jornais especulavam sobre o tamanho do esquema, os políticos implicados, os milhões desviados. Ninguém falava sobre a noiva abandonada, sobre o casamento destruído, sobre a família despedaçada. Essas eram apenas dores colaterais, invisíveis aos olhos do público ávido por escândalos financeiros. Foi quando estava no fundo do poço, sozinha no apartamento escuro, que a campainha tocou novamente. Abri sem energia para verificar quem era. Marina estava parada ali, sem maquiagem, vestindo jeans e camiseta. Um visual que nunca associaria à minha irmã sempre impecável. Onde você esteve? Perguntei, genuinamente preocupada. Ela não respondia às mensagens, não atendia ligações desde aquela noite. Por aí? Respondeu vagamente, entrando sem ser convidada. Precisava pensar, entender. Sentou-se no sofá, me encarando com olhos cansados, mas surpreendentemente lúcidos. Quero que você me conte tudo, Luísa. Desde o início. Não para te julgar. Só preciso saber a verdade. Foi por causa do que aconteceu no seu casamento, não foi? A voz de Marina era calma, desprovida da acusação que eu esperava. Estávamos sentadas na minha pequena cozinha, 2 xícaras de café esfriando entre nós. Lá fora, a noite carioca pulsava indiferente ao nosso drama familiar. Quando papai se recusou a te levar ao altar, ela deixou a frase no ar, seus olhos fixos nos meus. Não havia mais motivo para mentir. Durante horas desenterrei tudo,
A humilhação do meu casamento, os anos de ressentimento, a investigação sobre Rodrigo, as descobertas sobre nosso pai. A única parte que omiti foi minha intenção original de usar o escândalo para me vingar publicamente. Algumas verdades são pesadas demais, mesmo em momentos de confissão. Por que você não me contou antes? Perguntou Marina quando terminei. Sobre Rodrigo, sobre a outra mulher, sobre os esquemas. Ela parecia genuinamente confusa. Teria evitado tanta vergonha, tanto... Sua voz falhou. Vergonha. Claro que essa seria sua primeira preocupação. A imagem, o que os outros pensariam. Tão parecida com nosso pai, mesmo agora. Você realmente teria acreditado em mim? Devolvi a pergunta, sem agressividade, apenas constatando um fato. Se eu aparecesse com acusações contra o homem que papai escolheu a dedo para você, contra o próprio papai... Marina desviou o olhar, a resposta implícita em seu silêncio. Não, ela não teria acreditado. Ninguém na família jamais acreditaria na ovelha negra contra o patriarca imaculado. O sol já despontava quando finalmente esgotamos as palavras. Marina, exausta, adormeceu no meu sofá. Observei sua respiração ritmada, o rosto relaxado no sono parecendo novamente com a menina que um dia foi minha companheira de brincadeiras, antes que a preferência explícita do nosso pai nos separasse. Senti uma onda de proteção misturada com culpa. O que eu tinha feito? Perseguindo minha vingança, acabei arrastando a única pessoa inocente nessa história para o centro do furacão. Não posso voltar para aquela casa, declarou Marina na manhã seguinte, encarando a xícara de café como se contivesse todas as respostas do universo. Não depois de saber tudo. A mansão no Leblon, antes símbolo de status e sucesso, agora representava apenas a hipocrisia que sustentou nossa família por décadas. Posso ficar aqui por alguns dias? Só até encontrar um lugar. Nossa mãe apareceu sem aviso naquela tarde, olhos inchados, postura derrotada. Então é aqui que você está, disse a Marina, ignorando-me completamente. Seu pai está perguntando por você. O uso da expressão seu pai em vez de nosso pai não me escapou. Já havia começado a distribuição de culpas e alianças no que restava da família Buarque. Mamãe, você sabia? A pergunta de Marina pairou no ar como fumaça tóxica. Sobre os negócios do papai, sobre Rodrigo... Nossa mãe afundou no sofá, de repente parecendo pequena e frágil. Não queria saber, respondeu finalmente. Fazia perguntas demais no início do casamento. Seu pai deixou claro que certas áreas não me diziam respeito. Um riso amargo escapou dos meus lábios, a velha tática do patriarca, compartimentalizar a vida para que ninguém, exceto ele, tivesse o quadro completo. Em uma semana aconteceu o impensável. Vendemos o apartamento de Copacabana. Paulo aceitou sua parte em dinheiro, encerrando de vez nosso casamento, e com a ajuda de um amigo corretor, encontramos um charmoso apartamento antigo em Santa Teresa. Suficientemente longe do Leblon para representar um recomeço, suficientemente perto para que pudéssemos cuidar de nossa mãe, que agora enfrentava sozinha repórteres e investigadores. As pessoas vão achar estranho, comentou minha mãe enquanto desempacotávamos as primeiras caixas no novo apartamento. 2 irmãs e a mãe morando juntas depois dos 30. Sorri pela primeira vez em dias. As mesmas pessoas que acharam normal um pai se recusar a entrar com a filha na igreja? Que aplaudiram enquanto ele entregava as joias de família para apenas uma filha? Que fofocavam nos jantares sobre os negócios brilhantes que agora sabemos que eram fraudes? Minha mãe corou, mas Marina soltou uma risada surpreendentemente leve. Lu tem razão, mãe. Talvez já seja a hora de pararmos de nos importar com o que as pessoas pensam. A primeira visita ao presídio foi mais difícil do que imaginei. O ambiente opressivo, o cheiro de desinfetante barato, os olhares vazios dos outros visitantes, tudo contribuía para uma sensação de irrealidade. Estávamos realmente ali para ver Antônio Buarque, o poderoso empresário, agora usando o uniforme de detento? Não precisamos fazer isso hoje, sussurrei para Marina, que parecia prestes a desmaiar. Posso voltar outro dia sozinha. Não, ela respondeu, endireitando os ombros. Precisamos fazer juntas.
Sua determinação me surpreendeu. Onde estava a menina frágil que sempre buscou aprovação? Talvez o escândalo tivesse despertado em Marina uma força que nem ela sabia que possuía. Ou talvez, como eu, ela apenas quisesse respostas que só nosso pai poderia dar. Ele parecia ter envelhecido décadas em apenas algumas semanas. O cabelo sempre impecavelmente tingido agora mostrava raízes brancas. O rosto, outrora orgulhoso, estava marcado por olheiras profundas. Mas seus olhos ainda brilhavam com aquela certeza inabalável de quem se considera acima das regras que governam as pessoas comuns. Minhas filhas, disse com a voz embargada, tentando um sorriso que não alcançou o resto do rosto. Por quê? A pergunta de Marina era simples, direta, carregada de toda a dor de uma vida construída sobre mentiras. Nosso pai suspirou, olhando para suas mãos algemadas como se as visse pela primeira vez. No início, foram apenas pequenos favores. Depois, oportunidades que não podia desperdiçar. Quando percebi, estava fundo demais para sair. A explicação soava ensaiada, como se tivesse repetido para si mesmo tantas vezes que quase acreditava nela. 2 anos se passaram desde aquela visita. A vida encontrou um novo ritmo no nosso apartamento em Santa Teresa, onde as janelas antigas emolduram o pôr do sol carioca todas as tardes. Mamãe finalmente seguiu em frente, viajando pela primeira vez sozinha para visitar a irmã em Portugal. Marina descobriu um talento surpreendente para a arte, expondo suas primeiras telas na galeria onde trabalha. E eu? Continuo ajudando pessoas a lidar com seus traumas, agora com uma compreensão mais profunda do que significa carregar rancor por tanto tempo. Às vezes, nos domingos de céu claro, nós 3 nos sentamos na varanda com café e pão de queijo, observando a cidade que testemunhou nossa queda e nossa reconstrução. Sabe o que é irônico? Marina comentou recentemente, o vento bagunçando seus cabelos agora mais curtos e naturais. Foi preciso perder tudo para finalmente encontrarmos umas às outras. Apertei sua mão, sentindo uma paz que nunca imaginei possível. O preço do rancor foi alto demais, mas a liberdade que veio depois? Essa não tem preço.